Mayra comunica a Ida e Genoveva que, ao perceber que o arrependimento de Rubens visava apenas obter o perdão judicial, expressou que ele poderia permanecer atrás das grades até apodrecer. Mariano informa Regina e Arthur que a cirurgia de Teresa levará mais tempo do que o previsto e que no banco de sangue há escassez do tipo sanguíneo de Teresa. Johnny solicita a Magda que lhe forneça algo para aliviar a dor, a fim de que possa continuar trabalhando e evitar a perda do emprego de zelador e sua moradia. Magda comunica que Mariano já o medicou e que ela não pode aumentar a dose. Magda relata a Roberto e Johnny o que ocorreu com Teresa. Mayra garante a Ida que Rubens só está interessado em obter seu perdão por escrito para sair da prisão e que percebeu que ele já não se importa mais com elas. A Ida replica que sempre que acredita que seu pai está mudando para melhor, ele a desaponta novamente. Genoveva mente que Rubens tem recebido ameaças de morte na prisão, mas não quer que Mayra e a Ida saibam disso. Mayra fica chocada quando a Ida relata que Teresa foi baleada. Arthur informa a Regina que sua secretária vai providenciar anúncios nas rádios sobre a necessidade de sangue para Teresa, enquanto Mariano tenta conseguir nos hospitais. Fernando chega ao hospital e descobre que tem o mesmo tipo sanguíneo de Teresa, podendo assim fazer a doação. Porfírio aproveita a ausência de Patty para comunicar a Johnny que levará a neta consigo, pois desconhece as atividades de Johnny. Armando comenta com Joana sobre a importância de pedir a Mariano que se afaste de Teresa e Arthur, a fim de evitar problemas com o marido dela. Joana revela que foi Mariano quem impediu Teresa de morrer. Ao ver Roberto, Joana corre para seus braços. Genoveva repreende Rubens por não ter sido convincente diante de Mayra. Johnny assegura a Porfírio que ama Patty e explica que pediu para que ele levasse a neta para protegê-la. Porfírio exige saber por que Johnny foi agredido, e ele responde que um criminoso tentou forçá-lo a vender drogas, mas ele o denunciou à polícia. Porfírio duvida da história, suspeitando de uma vingança entre baderneiros. Arthur e Luísa percebem que estão revivendo as mesmas situações que enfrentaram com seus pais, porém estão convictos de que desta vez o desfecho será diferente e Teresa será salva. Arthur e Luísa expressam sua gratidão a Fernando por sua generosa doação de sangue para Teresa. Enquanto examina Johnny, Hernan o elogia por ter denunciado o traficante, enquanto Porfírio escuta com atenção. Johnny pede a Hernan que não conte nada para a Esperança. Logo após a saída de Hernan, Porfírio indaga a Johnny o motivo de sua relutância em compartilhar a informação com a Esperança e o rapaz explica que ela está grávida em estado delicado. Patty assegura a Porfírio que Johnny não é como ele imagina, porém Porfírio insiste em levá-la consigo, argumentando que Patty também corre o risco de ser agredida. Patty recusa-se a acompanhar o avô, enquanto Johnny garante a Porfírio que se Patty estivesse em perigo, não hesitaria em levá-la até sua casa. Porfírio decide adiar sua decisão para o dia seguinte. Genoveva declara a Mayra que Teresa está enfrentando as consequências de seus atos em relação a Paulo. Mayra repreende Genoveva por desejar o mal a Teresa sem ter provas do envolvimento dela na morte de Paulo. Genoveva recorda que Teresa detém ações do Lua Turquesa e pondera que se ela vier a falecer, medidas precisarão ser tomadas imediatamente. Mayra demonstra surpresa com as palavras de Genoveva. Heitor comunica a todos que ainda não é possível fornecer um prognóstico definitivo sobre o estado de Teresa. Enquanto Teresa permanece sedada, Mariano a encoraja a se recuperar para alcançar a felicidade, mesmo que não seja ao seu lado. Arthur presta esclarecimentos às autoridades policiais e solicita que obtenham o endereço de Margarida em seu escritório. Roberto fica triste ao presenciar Heitor e Joana abraçados. Aurora escuta Mariano dizendo a Teresa que agora está convencido do amor dela por Arthur e que isso o entristece. Aurora comenta com Mariano sobre a possibilidade de Teresa ficar tetraplégica, mas ele assegura que ela vai se recuperar.
Joana compartilha com Heitor sua preocupação sobre como pagar as despesas hospitalares agora que Arthur está falido. Heitor informa que Teresa está coberta pelo plano de saúde e que resolverão o restante posteriormente. Aurora expressa a Mariano a responsabilidade de alertar Arthur e os pais de Teresa sobre a possibilidade de ela ficar tetraplégica. Mariano menciona já ter contatado neurocirurgiões de outros hospitais e declara que Teresa escolheu um momento infeliz para proteger Arthur. Aurora afirma que Teresa faria o mesmo por qualquer pessoa que amasse. Mariano afirma que ela preferiria a morte a ficar presa a uma cama ou numa cadeira de rodas para sempre. Teresa tem uma pequena reação enquanto Mariano conversa com ela. Arthur solicita a Fernando e Luísa que comecem a examinar minuciosamente as finanças e obrigações para que possam iniciar o processo de resolução. Ao deparar-se com Arthur no hospital, Aida indaga sobre o estado de Teresa. Aida fica enfurecida ao descobrir que Mariano permanecerá de plantão para cuidar de Teresa. Ela recorda que Mariano é especializado em pediatria e argumenta que quem deveria estar cuidando de Teresa é o pai de Aurora e outros especialistas médicos. Magda comunica a Mariano sobre uma emergência, mas o faz apenas para afastá-lo de Aida, que está enciumada. Mariano confessa a Magda que não consegue pensar em mais nada quando o assunto é Teresa. Magda aconselha Mariano a conceder uma oportunidade a si mesmo de buscar felicidade com Aida, já que nutre sentimentos por ela. Aida se desculpa com Mariano por sua explosão emocional, combinando um encontro para a noite. Aurora sofre ao testemunhar Mariano ao lado de Aida, e Martim oferece conforto a Aurora diante do estado de Teresa. Heitor comenta com Hernan que optou por não comunicar a ninguém sobre a potencial paralisia de Teresa devido à incerteza sobre sua sobrevivência. Hernan aconselha Heitor a ao menos compartilhar a informação com Arthur. Heitor menciona que Roberto persiste em cortejar Joana, mas planeja abordar o assunto no momento oportuno. Joana sugere a Roberto que vá para casa, e ele aconselha Joana a dizer ao namorado que está ali em apoio a Regina e Armando. Arthur conversa com Teresa, lamentando ter duvidado do amor dela por ele, prometendo uma nova viagem pela Europa juntos e expressando gratidão pelo que ela fez por ele. Joana tenta explicar a presença de Roberto no hospital, dizendo a Heitor que ele estava lá apenas para dar suporte a Regina e Armando. Heitor responde que sabe que Roberto estava ali por Joana e é ela quem deve decidir quem quer ao seu lado. Luísa expressa preocupação com a possível reação de Arthur caso Teresa não sobreviva, e Fernando jura cuidar dela e de Arthur. Arthur solicita a Heitor que permita que ele permaneça perto de Teresa. Mariano explica a Ida que após o incidente com Teresa, tem certeza de que nunca poderá oferecer a ela o que ela merece, optando por encerrar o relacionamento.